aprendi a ler tarde, não gostava de ler, não gostava de estudar, né? Mas lá pelas tantas completei o ensino médio, fiz tudo, beleza. Até então eu nem imaginava que existia psicologia no mundo, assim. Eu vivia em outra realidade, outra dimensão, assim. Aí o caramba, que legal. Por mais que errou, falhou na caminhada, ele não fazia isso para autopromoção. A nossa dificuldade, ou melhor, a minha dificuldade hoje é ver que tudo que é feito hoje é tentando promover a marca e não o reino. Entendi. Hello, people! Seja você o canal, onde quer que você esteja, inclusive aqui no digital. Eu, Ricardo Café, tô aqui para mais um podcast, dizer para você que é muito bom ter você aí do outro lado. Aproveita, pega esse link e compartilha para toda a galera que você conhece e manda, dá um alô que a gente vai trocar ideia com um cara aqui sensacional que eu conheço há muito tempo. A gente gravou, o áudio ficou ruim, tô com ele aqui, tava preso da outra vez. Paulinho tá solto. E aí, Paulinho? E aí, beleza? Paulinho, não vou falar se você passou sal grosso, porque... Não. A gente é crente, Não né, precisa, cara? mas vai dar certo. Graças a Deus, né? Paulinho, vamos lá. Hoje a conversa é diferente, cara. Hoje a conversa vai mesmo para introduzir você nesse cenário com a gente, Ju. Estamos aqui sempre juntos, né? Uhum. Conversando sobre Jesus, trocando ideia, nossas conversas em casa, sempre um podcast. A gente vai tentar trazer para essa mesa aqui. E a gente vai estar hoje à mesa, trocando uma ideia e conhecendo quem que é o Paulo Hasek, o Paulo César que eu conheço. Entendi. Paulinho, você já falou com a gente no outro vídeo, mas eu quero que você repita aí para mim, né? A sua progressão. Se você progrediu para pastor por acaso, você se converteu, você nasceu num lar cristão. Conta para mim aí. Muito bem. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, né? Então é sempre uma alegria estar aqui nesse modelo mais formal do que os nossos bate-papo em casa e lar e tudo mais. Então, agradeço você e toda a equipe. Deus abençoe vocês. Bom, a minha vida, por onde começar, né? Eu sou filho de pastor, começar por aí, acho que fica mais fácil, né? Papai foi pastor ao longo da vida, a maior parte da sua vida. Meu pai já faleceu há 16 anos. Agora, em dezembro, completa 17 anos, se não estou enganado. Mamãe é viva ainda, graças a Deus, né? E vive em Guarulhos, São Paulo. E eu tenho 4 irmãos, na verdade, né? Nós somos em 5. Tenho 2 irmãos mais velhos que eu, que é o Carlos e o Elias. E tenho 2 mais novos, que é o Joabe e o Natanael. E eu sou do meio ali, com 2 anos de diferença de mim para o que vem antes, né? Que é o Elias. E 2 anos de diferença para o Joabe, que é após mim. Então, nós somos essa família de 5 filhos, pai, mãe. E nós fomos criados sempre no lar cristão. Papai, por ser uma pessoa de conduzir, podemos dizer assim, na fé cristã os filhos, ele nunca deu muita moral no sentido de, o filho tem a liberdade de escolher se vai para a igreja, que eu tenho que respeitar a individualidade do meu filho. Não, papai é assim, vamos para a igreja e não tem conversa, né? Então nós fomos criados assim. Evidentemente, na adolescência tem uma resistência, tem, né, aquela fase, faz parte do processo para o adolescente, mas papai e mamãe sempre teve muito claro, assim, quem eles eram na construção, subjetiva, emocional, espiritual dos filhos, né. Então isso é muito legal do ponto de vista Bom, atual. você tá com quantos anos hoje? Hoje eu tô com 41. Ô, glória, 41 anos, já bateu a estatística aí. 41, meu Deus. 41. Legal, aí vamos lá, e você veio na sua adolescência, forjado aí pelo seu pai, toda a estrutura, né, dada em Cristo, sua mãe também, Uhum. né, e os irmãos, como foi também? Todos Todos, seguiram? a mesma coisa. Todos perseguem Cristo ainda, continuam Sim, indo pra até hoje, igreja? até hoje.
Em Legal. em casa nunca teve essa ideia, assim, De desviar. até acho interessante porque, assim, meus pais tiveram 5 filhos homem, né, e com meu pai era o sexto homem da casa, só minha mãe de mulher. Uhum. Nunca teve a ideia de que era muito comum um ditado popular que tinha: "Prenda os seus bode" ou "Prenda as suas cabras que os meus bodes estão soltos". Na mente dos meus pais nunca teve a ideia que porque meus filhos são homens tem certas regalias e liberdades. Uhum. Então, não tinha isso dentro de casa, né. Todos nós contribuíamos na manutenção da casa, tinha que lavar louça, passar pano, lavar banheiro, fazer comida, todos aprenderam a fazer, né, e quando chegou a uma certa idade também aprendemos a lavar roupa. Uhum. Então, minha mãe trabalhava fora, minha mãe é costureira, né, hoje é aposentada, mas minha mãe era costureira. Meu pai, sempre foi comerciante em algum momento da vida ali, né, pastor e comerciante. Antigamente as igrejas não tinham o hábito de remunerar pastor, Sim. então papai trabalhava na vida secular e cuidava da igreja, né. E nós tínhamos, em média, 4 encontros por semana na igreja, de cultos. Uhum. Tínhamos começando no domingo, né, primeiro dia da semana, então tinha o culto no domingo, normalmente começava o domingo com a escola bíblica dominical pela manhã. Aí à tarde tinha um culto chamado Ar Livre, a gente ia para frente da casa de algum irmão, ou uma praça pública, e ali fazia o culto, jovens, mocidade, cantavam, pregava a palavra, enquanto os irmãos estavam ali evangelizando quem passava próximo, quem parava ali, e Uhum. no final sempre tinha um apelo. Então o domingo era culto pela manhã, estudo bíblico, né, ou escola bíblica dominical, depois à tarde tinha o ar livre, à noite tinha o culto da família, né. E entre essas atividades do domingo, ainda tínhamos o tempo de ensaio, por exemplo, com os ministérios. Então, ontem mesmo eu falava com minha filha sobre isso, né, quando eu fazia parte lá do ministério dos adolescentes, lá os juniores, chamado Soldadinhos de Cristo. Nós tínhamos a escola bíblica dominical, depois tínhamos mais ou menos ali 40 minutos, uma hora de ensaio todo domingo. Uhum. E aí as crianças, os adolescentes, os jovens e as irmãs do círculo de oração cantava durante o culto, né, tinha um momento ali de apresentar um louvor ao Senhor. Uhum. Depois disso, tinha a palavra. Então o domingo era isso para nós, né. Na segunda-feira, normalmente, tinha o culto de oração. Então nós estávamos lá também. Na quarta-feira tinha o culto público, que era um culto de portas abertas para ministrar a palavra e quem chegar ali ser tocado pela presença de Deus e tudo mais, quarta-feira. Na sexta-feira tinha o culto de doutrina, que era ensinamento da palavra. Uhum. Portas abertas também, quem chegava era bem-vindo, mas era um culto mais direcionado para os membros. E normalmente no sábado, ou tinha um sábado que era culto dos jovens, ou era culto dos adolescentes, ou era culto das irmãs, e nós estávamos também. Então nós estávamos domingo, domingo, segunda, quarta, sexta, sábado na Domingo de igreja, novo. e domingo de novo na igreja. Então era 5 dias por semana. E desses 5 dias por semana, não tinha a ideia de: "Ah, não vou, estou cansado". Amanhã tem aula, a gente estudava de manhã, como éramos 5. Normalmente eu tinha 2 estudando na parte da manhã, 2 na parte da tarde, ou 3 na parte da tarde, 2 na parte da manhã, até que o mais velho, né, ascendeu lá para o colegial e foi pra noite, e aí a gente vai fazendo essa escala. Mas não tinha o negócio: "Ah, eu vou acordar, preciso ter tantas horas de sono para acordar no outro dia e ir pra escola e por isso eu não vou pra igreja". Então, eu sempre faço esse contraponto, Uhum. até, né, hoje sendo pai Sim, também, sim. porque graças a Deus, em casa, hoje nós não temos a dinâmica de cultos, tantos encontros semanais como havia anteriormente, mas também não dou essa liberdade da minha filha com 17 anos falar: "Ah, eu não vou na igreja, porque, tô cansada, porque vou sair com amigo", não tem, né. Enquanto estiver debaixo do meu teto, com muito amor, com muito carinho, mas tem que estar submetida a minhas ordens, né. Só uma dúvida, tinha alguma denominação do seu pai? Tinha, meu pai sempre foi da Assembleia, né, Uhum. Assembleia de Deus. Durante uma parte da vida ele foi do ministério chamado Madureira, que hoje é chamado como Adebras no Brasil, Uhum. e uma outra parte da vida ele foi do ministério do Belém. Foi os 2 ministérios que meu pai participou a vida inteira. Entendi. E nós sempre seguimos Mesmo padrão, mesmo ritmo, mesmo mesma tudo. coisa.
Tá, aí vai lá, adolescência do Paulo vai subindo, né? A gente vai subindo aí você terminou os estudos. E como é que você despertou a parte de psicologia, né? Para quem não sabe, o Paulinho também é psicólogo, É, né? Como é que foi isso aí? Que aconteceu na sua cabeça? Que, na realidade, que ano que era mais ou menos você iniciou a faculdade? faculdade foi 2008. É, a 2008 primeira ainda não faculdade. tinha a doença do mundo, né? Porque ou a gente falava entre casa, assim, dentro em casa, que hoje a terapia é uma necessidade mundial. Acho que todo mundo necessita de uma terapia e você não enxergar. Não tínhamos essa visão pro futuro, né? Futuro 2025 que ia todo mundo querer fazer terapia. Então você fez não pelo dinheiro, por exemplo. Não fiz por dinheiro. Na verdade, eu nunca nunca foi assim pelo dinheiro, né. Uhum, Eh, só um ponto interessante quando fala de estudo, tem algo que eu sempre trago, assim, que é, eu aprendi a ler já bem tarde, né, considerado o tempo lá. Então, eu aprendi a ler com 10 anos. uhum, E eu aprendi a ler porque eu ia para o culto na semana e nós cantávamos os hinos no chamado harpa cristã. uhum. E tinha um jovem lá, desgraçado, né, com todo respeito, mas o miserável, ele ficava assim, ele abria a harpa e a gente tinha que acompanhar lá as estrofes e o coro, estrofe e coro. Então, por exemplo, se normalmente começava a música pela primeira estrofe, ia para o coro, depois ia para a segunda estrofe, voltava para o coro, a terceira estrofe, voltava para o coro e ia fazendo essa jogada. E aí ele percebia que eu estava perdido, né, e eu tinha muita dificuldade no aprendizado, assim, na primeira, segunda, terceira série eu tive muita dificuldade. Então, aprendi a ler tarde, não gostava de ler, não gostava de estudar, Uhum. mas lá pelas tantas já completei o ensino médio, fiz tudo, beleza. E aí de repente me apareceu, assim, uma oportunidade com um pastor da nossa época, que ele gostava de mim e falou assim: "Pretinho, um dia eu vou dar uma aula aí da escola bíblica para você ministrar". Aí eu falei: "Eu não sei ministrar, eu não sei nada de Bíblia". Ele: "Não, alguma coisa você tem que saber, criado a vida inteira dentro da igreja não sabe Bíblia? Como assim?". E ele me jogou nessa fogueira aí, né, então, E você tinha quantos anos? eu tinha uns 19 anos. Aí ele me jogou nessa fogueira e eu fui e peguei gosto, né. Aí eu comecei a assistir uns videozinhos de DVD de estudo bíblico. VHS. É, as aulas ali, né, entregando a idade, assim, Oh, miseravelmente. Jesus. As aulas, né, mostrando ali o professor explicando: "Ó, Novo Testamento é isso, Antigo Testamento é aquilo". E na época estava, assim, no auge do ministério o Silas Malafaia. Então eu assistia os DVD lá, o VHS do Silas Malafaia, e normalmente vinha uma descrição na capa, né, o pastor Silas Malafaia, isso e aquilo. E eu achava linda a articulação linguística dele, a forma que ele apresentava o texto bíblico, muito diferente, embora ele também um pastor assembleano, mas muito diferente do convencional. E ele tinha acho que todo domingo ou aos sábados pela manhã ele tinha um programa de TV e enfim. Então, um dia eu lendo lá quem era o Silas Malafaia, ali, o resumo da biografia dele, aí eu vi que ele era psicólogo. Até então eu nem imaginava que existia psicologia no mundo, assim, eu vivia em outra Dimensão. realidade, outra dimensão, assim. Aí eu: "Caramba, que legal, o cara é psicólogo", aí eu fui saber o que que era o psicólogo. Aí beleza, só que eu sempre me via, se eu fosse fazer uma faculdade, alguma coisa, eu sempre me via como um advogado. Porque achava que eu falava bem, Uhum. eu falo muito, então eu achava, bom, para ser advogado tem que falar muito. Então eu pensava, eu falo muito, falo o tempo todo, entendeu? Tenho uma certa facilidade com a linguagem, em conversar e se expressar, né, o que a gente chamava de desenrolado antigamente. Sim. Então eu pensei em sempre assim, no dia que eu tiver a oportunidade de fazer uma faculdade, eu vou fazer um curso de direito que eu vou ganhar muito dinheiro. Então minha mente era essa, Tá focado pra isso. focado para isso. Aí surgiu, depois de muitos anos, né, isso com 19, 20 anos. Quando foi acho que com 23 anos, surgiu perto de onde eu morava, lá no Ipiranga, a Universidade São Marcos, que abriu bolsas para alunos, pela comunidade do Heliópolis e tal. Então eu fiquei sabendo, então fui lá na comunidade, fiz a inscrição. Quando eu estava fazendo a inscrição, você tinha que colocar lá primeiro curso, segundo curso, terceiro curso, né?
Aí eu pensei em fazer teologia, não tinha teologia. Aí tinha lá direito, psicologia e outros cursos. Bom, eu pensei, quantas vagas será que tem para o direito? Quantas vagas será que tem para psicologia e os outros cursos? E aí eu, meio curioso e conversando com um e com o outro lá, descobri que tinha mais ou menos 50 vagas para psicologia e 50 para o direito. Só que entre 50 e 50, para cursar direito tinha mais ou menos 5.000 candidatos. E para psicologia tinha 3.000 candidatos. Aí eu falei, vou na psicologia. Entendi. O que eu não sabia é que, assim, tinha um esquema meio que armado, né? Não sei se você sabe disso. Eu sei. Tinha meio que uma maracutaia ali de umas cartas já marcadas que ia entrar para Ia passar estudar, direto. para passar direto, né? Uhum. Então eu fiz a minha inscrição, fiz a prova, a minha nota foi boa. Até me surpreendi, porque normalmente eu me sentia burro pra caramba, falava, não vou passar nisso. A minha nota foi boa, aí me chamaram para uma entrevista na universidade. E pela nota, eu não entrei no programa de bolsa que eles estavam oferecendo, Uhum. mas eu fiz uma outra prova na universidade e aí eles me deram uma bolsa de 50%. Aí a opção foi para psicologia, porque era o curso que teria menos concorrente. Disponibilidade. Sim. Entendeu? Ah, Então legal. a psicologia veio assim meio que no acidente de percurso, assim. E dentro de um período dessa psicologia que você começou a fazer, qual foi as coisas que mais interessantes que você viu no curso? Porque você vem de uma formação bíblica forte, porque seu pai é pastor, né? Instrução, rigidez, foco e tal, e chega lá, você vai ver a ciência. E aí, como é que funciona isso aí no seu percurso, né? Então, para mim sempre foi bem claro, assim. Tipo, eu entrei na universidade, né? O que mais me surpreendeu foi o número de cristãos que tinham dentro da minha classe, da minha turma. Uhum. Quando nós começamos o curso, tinha mais ou menos 100, mais ou menos não, o número exato, 123 alunos. Desses 123, vamos pensar, só para ter uma ideia de parâmetro. Tinha 123 alunos, tinham, sei lá, 50 mulheres, ou mais, minto. Tinham umas 80 mulheres, e a diferença de 43 eram homens. Entre esses, mais ou menos uns 20 eram homossexuais. E aí sobrava 23 hétero, né, tal. Entre o grupo todo, nós tínhamos mais ou menos umas 17 pessoas que eram cristã, protestante, né, que tinham os cristãos católicos, mas os protestantes eram esses. Um pouquinho mais de 10%. É isso. E aí, o que que acontece? Quando eu entrei no curso, o curso já tinha começado, então já tinha mais ou menos um mês de aula, alguma coisa assim. Só que os primeiros anos do curso ali eu tive professores muito bons, assim, que me ensinaram a pensar, né. Entre eles, um professor que eu sempre lembro com muito carinho, professor chamado Ricardo, né, como Gente boa. gente boa pra caramba, né, Uhum. pelo nome. E o professor Ricardo, ele me ensinou a escrever uma redação. Ele falava: "Ó, pega isso aqui, você faz isso", enfim. Então, foram pessoas que foram marcando, assim, sabe. Mas qual que é a sacada? Eu sempre entrei no curso sabendo que aquilo ali era teoria, entendeu. Nunca tomei como verdade absoluta, então eu não entrava em crise. Uhum. Eu tive um professor também chamado Alexandre, pessoa assim maravilhosa, né, e ele é, não sei se tá vivo ainda, acredito que esteja, ele é homoafetivo e ele é um ator também, trabalha com produção de peça, teatro, essas coisas. E ele dava uma aula que era era assim, era um teatro, era uma encenação, né, e ele fazia, e eu lembro que teve uma aula que ele apresentou um texto de Freud chamado O Mal-Estar da Civilização. É livrinho, assim, pequeno, já do final da vida de Freud, só que esse é onde o Freud critica de forma mais acentuada o cristianismo, né. Ele vai dizer que o cristianismo é o ópio do povo, que as pessoas vivem iludidas e não reagem para a vida por causa do cristianismo, não sei o quê, pá-pá-pá. E o professor deu uma aula que parecia que Deus era o diabo ali, entende? Invertendo os polos. Invertendo assim, mas com base dentro do contexto da leitura do texto que ele estava apresentando, né. Uhum. E quando deu intervalo, os crentes, quase a sua maioria da que fazia parte da sala, foram embora. Ficou eu e mais 2.
E eu lembro que nesse dia, quando o professor voltou, que viu parte da sala vazia, ele perguntou: "Por que que o pessoal foi embora? O que que aconteceu?". Aí a gente comentou que alguns foram embora porque não gostou da forma que ele se retratou a Deus, não sei o quê. E não foi embora só os crente protestante, foram os católicos também, né. Sim, E o sim. professor foi e falou: "Não, eu tô dando uma aula, eu crio uma encenação, eu valorizo, não sei o quê, mas é uma aula, não significa que eu acredito nisso, eu tô só apresentando uma teoria". Uhum. Aí né, nessa conversa em torno da mesa do professor, o professor fala assim: "Não, eu amo Deus, eu não vejo a minha vida sem ele". Então o professor crê em Deus também, mas estava, supervalorizando a teoria ali de Freud e tal. E aí a galera foi embora depois disso, desistiram do curso, muitos ficou em dúvida da fé, não acreditava mais em Deus, estava na dúvida se realmente o cristianismo era aquilo que dizia ser. E eu passei, né, os 5 anos da faculdade eu passei direto, assim, sem ser afetado por essas coisas, Sim. porque eu entendia que aquilo ali era teoria, né. E nessa aula, quando voltou do intervalo, o professor foi dar a segunda parte da aula, Uhum. aí o professor apresentou um outro teórico, né, que se chama, se não me falha a memória, era Merleau-Ponty ou Lévi-Strauss, alguma coisa assim, não me recordo. Mas é um cara que defende a perspectiva do evangelho, a visão da fé. E aí o professor, com a mesma intensidade que ele foi falando contra Deus da perspectiva freudiana, Uhum. agora ele volta falando de Lévi-Strauss. E aí ele dá uma aula excelente, assim, falando sobre a pessoa de Deus e como que a fé ajuda as pessoas, no momento de dificuldade emocional, né. Só que muitos não esperaram para ouvir, então foram embora. Entre outras coisas, eu acho que essa aula foi a que mais me marcou, assim. De 123 alunos, quantos chegaram ao final mesmo, assim, você tem uma ideia? Formando, É, 40. 40. Uau! Você acha que essa linha de corte, você acha que tem a ver com a fé e com a ciência ou não? Tem a ver, boa parte tem. Tem pessoas que saíram, que é um número menor, por exemplo. Financeiro, alguma coisa Teve assim? isso, tem gente que saiu por questão financeira, tem gente que saiu porque não conseguia, eh, ajustar o trabalho com a universidade, porque psicologia lê muito, demanda muito. Então tem essas pessoas que, né, pararam na caminhada por isso. Pô, legal, cara. Mas a galera que saiu, boa parte foi porque De não 123, 40 é muito pouco, né? É é pouquíssimo. pouco formando, né? É. A gente já tá a gente tá falando de 2008, uns 5 anos, 2013 aí. A gente tem um nicho de mercado hoje que a terapia tá sendo uma necessidade absurda, pessoas buscando a terapia como forma até mesmo de completar a vida, pô, às vezes estão tirando a vida ou entrando em sistemas depressivos, sem entender um pouquinho mesmo da base, faltando o ponto ali a chave que vai acender a vida. Você não tinha essa perspectiva que a terapia seria isso, né, em 2025. Você não tinha nós não tínhamos Não, não isso, né. tínhamos, não. E como é que você está enxergando agora em 2025 essa necessidade? Porque você atende hoje, né, Sim. você atende e você está vendo como está o mundo hoje, o mundo está doente, né. Uhum. Como é que você enxerga isso em 2025 olhando para 2008 agora? Então, em 2008, uma das coisas que me surpreendeu quando eu fui para a universidade é perceber o quanto nós somos limitados na informação. Uma das coisas, não vou entrar no mérito, né, nem a sua proposta, mas, por exemplo, eh, hoje nós vemos, principalmente no Brasil, o mundo tomado por um mecanismo ideológico de esquerda, divisão em todas as áreas, A a polaridade. polaridade, né, extremo em todas as áreas. Então, você tem a polaridade da raça, da sexualidade e, enfim, da política, principalmente no Brasil atual, né. O que nós não conseguimos perceber é o quanto isso é uma engenharia social que vem moldando, ao longo de mais de 40 anos, um sistema, Sim. entende. Quando eu fui para a universidade, o que eu percebi foi isso, que, assim, existe um sistema que trabalha miseravelmente para te conduzir para esse lugar. É uma das coisas que eu tento trabalhar com jovens hoje e falar: "Mano, nós estamos em um sistema. Jesus disse que o mundo jaz no maligno, ok? Tudo que o mundo produz, que os governos dessa terra produz, Deus, na sua infinita graça e bondade, trabalha
para que o plano dele se cumpra, porque ele é o Senhor da história, né, ele é Senhor absoluto da história. Só que o mundo jaz no maligno, né. E aí o Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades que atuam a partir das regiões celestiais. Uhum. E como eles atuam? Eles atuam nos filhos da desobediência, né, todo aquele que dá lugar ao diabo. Então, o sistema, os governos, eles orquestram, né, pela uma mente maligna do mundo espiritual, eles orquestram um sistema de controle, de alienação, e esse processo, ao longo dos anos, podemos pensar na década de 70, 80, 90 e tudo mais, Só depreciando. só depreciando ao ponto que a sociedade, ela não está doente como alguém pega uma gripe, por exemplo, Uhum. mas ela foi adoentada, se é que existe esse termo, né. Então, eles foram produzindo essa doença ao Uhum. longo dos anos. E hoje o resultado que nós temos é esse, né. E vai ser pior daqui para frente, a tendência é piorar, né. Eu lembro daquela você deve lembrar também daquela propaganda do Tiririca, quando ele se candidatou a primeira vez. Falei ontem. Que ele falava: "Volte no Tiririca, pior do que está, Não não fica". fica. Mano, e afundou miseravelmente, ele mais rápido que o Titanic, É verdade. entende. Então o sistema trabalha para adoecer, né, e as pessoas não percebem. Então, quando eu comecei a estudar psicologia, eu não fiz a psicologia pensando em um mercado que lá na frente seria, vantajoso financeiramente falando. Eu fiz porque eu entendia que era uma forma de eu compreender melhor a necessidade do ser humano para servir no reino, Entendi. entendeu. Uhum. Eu sou eu acho que eu sou o psicólogo mais duro da vida, assim, o mais pobre dessa vida. Porque, como eu falei da outra vez, né, antes de eu ser psicólogo, eu sou cristão. Então a minha ética cristã e profissional, ela transcende a questões ou éticas morais, por exemplo. Então é válido, o psicólogo, qualquer profissional trabalha pelo dinheiro. Mas inúmeras vezes, né, eu atendi e continuo atendendo pessoas que não têm recurso, que não têm condições. Porque na minha mente, assim, beleza, a pessoa vem buscar terapia, ok? Quando ela senta diante de mim e traz a sua situação, ela tá falando lá da sua dor, da sua angústia e tudo mais. Quando eu ouço isso, eu me coloco diante de um dilema ético. Ok? A pessoa tá falando, eu tô ouvindo, tá tudo bem. Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Só que quando chega no final dessa primeira conversa, aí a pessoa fala: "Bom, diante de tudo isso, né, eu vim aqui buscar ajuda". Aí eu falo: "Beleza, o meu valor é esse, eu trabalho assim, funciona assim, funciona assim". Aí a pessoa fala assim: "Ok, obrigado, mas eu não vou poder fazer porque eu não tenho condições de pagar". Então me joga em um lugar ético, sabe? Nesse lugar ético, aí vem aquela teoria da filosofia, né? Você tá num bonde. Se o bonde tá desgovernado, você tem Uhum. a chance de 2 trilhos. Em um trilho tá a sua família, em um outro tá pessoas que você tipo, desconhece. Mas no trilho dos desconhecidos, se você jogar, você vai matar, tipo assim, 50. No trilho da sua família, você vai matar 2. O que que você faz? Entende? A ética, ela opera o tempo todo nesse lugar, na minha Sim, sim. percepção, Sim, né. sim. Então eu esqueci o nome do autor que trabalha essa teoria. Quiser dar uma gulgada aí, ver se acha. A filosofia do bonde, alguma coisa assim. Então, bonde fica meio Rio de Janeiro, né. É, Não, não é esse bonde não, do é bondinho. do bondinho. Pronto. Então assim, essa relação ela acontece, entende. Então quando eu estou diante da pessoa ali, que a pessoa fala pra mim que não tem dinheiro, eu falo: "Ok, eu tenho o conhecimento e tenho as ferramentas que eu posso tirar essa pessoa desse lugar. Entendi. Então o que que eu faço agora?". Então Até eu vou para o até por até atendimento. até porque se você, omite, né, faz uma omissão e depois você vê alguma coisa, que aconteceu ou até mesmo negativa, você vai se questionar, né, você poderia ter ajudado. Possivelmente, né. Do ponto de vista moral, não me implica, porque, assim, eu não sou obrigado a trabalhar se não há pagamento, Sim, né. sim, O sistema do mundo funciona assim. sim, Agora, eh,
do ponto de vista ético cristão, Jesus nos ensina que se há uma necessidade, atenda. Já chegou aqui, ó. Dilema do bonde. Pensamento ético, Philip Foot. É esse mesmo, Esse aí. Felipe Foot. Dilema do bonde. Dilema do bonde, entende? Filipa? É isso mesmo. Filipa Foot. Então, nós Foi analisado por Judith Jarvis. nós estamos nesse lugar o tempo todo como cristão. Esse bonde aí, E nessa nesse decisão dilema, do que sim, fazer, como sempre, fazer, como sempre, cristão. como cristão. E aí, é uma pergunta que eu vou até te falar, né? A gente até entrou na parte de psicologia, até porque é a sua raiz, né? Mas antes de eu aprofundar um pouquinho mais nessa psicologia, nesse dilema, eu quero só entender o seguinte: você faz psicologia, se forma, e aí você disse aqui que a ideia é o quê? Servir o reino. E como é possível hoje? Porque hoje as pessoas buscam psicologia como escape, como ter alguém para falar as coisas, né? Fazer a terapia, já tá como é que eu posso dizer? Já virou igual hoje falar que a pessoa é crente, né? Já virou moda. Aham. Hoje eu falei com o meu terapeuta. O É meio tema, o status. tema tá assim. E como você, como psicólogo, entende o servir o reino? É nesse dilema aí? É nessa condição? Não Ou não? só Ou tem mais que um psicólogo pode. que tem o- tem mais que isso, né, porque assim, na minha cabeça funciona assim, a Bíblia é um livro com mais de 3.000 anos, se você pensar lá, né, do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, até o Novo Testamento, que foi fechado ali por volta de 90 da era cristã. Então, coloca aí um conjunto de livros, mais o período que a gente vive hoje, de lá até aqui, ok? Então, mais de 3.000 anos. Uhum. A Bíblia, ela tem referências para tudo que você precisa. Se eu quiser estudar física quântica, cara, eu vou encontrar na Bíblia. Se eu quiser estudar comportamento emocional, eu vou encontrar na Bíblia. Por exemplo, se você vai ler Freud, pai da psicanálise, era um judeu, né? Ateu, porém judeu. Conhecia toda a Torá e a história do povo dele ali, que é a Bíblia que nós chamamos hoje. Uhum. Como que o Freud começa a escrever as suas teorias? Ele era um médico, agora ele começa a entrar nesse campo da mente humana, ele vai estudar essas coisas. Ele começa lá por uma obra, se não me falha a memória, não sei se é a primeira obra dele, mas ele vai escrever sobre a interpretação de sonhos. Ele começa olhando a história dos sonhos de José, né. José, filho de Jacó, sonhou, né, que as estrelas do céu se curvavam perante ele, os feixes de trigo. Aí o Freud faz uma leitura simples. Bom, se o cara sonhou e isso lá na frente se tornou realidade, significa que os sonhos traz algum tipo de mensagem. E aí ele escreve um calhamaço de quase 600 páginas sobre a interpretação dos sonhos, Hum. entende? Se você pegar, Karl Marx, por exemplo, né, era um judeu. Ele conhecia a Bíblia também, a Torá, conhecia tudo. Ele tira os seus achismo, né, para falar sobre a luta de classe, para falar sobre a dominação do capitalismo e o sistema e todas essas coisas aí, baseado em uma percepção da leitura bíblica. Eu não estou falando que a leitura dele está correta, Uhum. entendeu? Mas é possível. Mas é possível, você encontra, né. Só que aí Até que porque a tá. Bíblia é interpretativa, né? Ela é e não é ao mesmo tempo, né, porque a interpretação da Bíblia nós entendemos que vem pelo Espírito Santo. Então se você lê a Bíblia como um livro qualquer, se você lê a Bíblia como você lê Marx, como você lê Freud, você acha justificativa para matar, para estuprar, você acha. Mas não é esse o sentido que ela traz, Entendi, entende? entendi. Então quando a Bíblia traz temas dessa natureza, ela está mostrando o nível de perversidade que a natureza humana caída sem Deus é capaz de chegar. Entende? Então ela não está mostrando como uma referência que justifica uma ação. Ela está mostrando o seguinte: o ser humano sem Deus é uma desgraça, Entendi. entendeu? Então tá nesse campo aí, né? Quando eu quando eu olho na minha vida, quando eu entendo isso,
Eu entendo que nós lemos a Bíblia, que nós entendemos a Bíblia, só que muitas vezes, no meu contexto, na minha época de infância e adolescência, muitas vezes os pastores, né, e aí eu falo a partir do meu pai, não tinha mais ferramenta para lidar com um problema, emocional, que aí é efeito cascata, entende? Uhum, é um dominó. É efeito dominó. Se você não tá bem no seu emocional, você não vai estar bem no seu espírito, a sua alma vai estar agitada, tal. Então, os pastores eu percebi durante a minha infância e adolescência, né, depois eu não percebi isso naquele período, mas depois na vida adulta, Analisando, olhando para trás, sim, sim. eu percebi o quanto faltava essa compreensão, Uhum, né. uhum. Então, como que eu posso falar, como cristão, hoje pastor, como que eu posso olhar para uma senhora, uma viúva, eh aposentada ali, né, já o termo já diz, né, uma viúva que recebe o seu benefício de um salário mínimo, que o esgoto está passando na porta e muitas vezes, cria netos, cria, sabe, Segunda mantém os filhos dentro de segunda, casa e terceira tal. geração. E eu olho para essa senhora, para uma mulher dessa natureza, e aí eu faço uma oração e falo: "Deus vai mudar a sua sorte, Deus vai te dar graça", mas eu não tenho a capacidade de pegar 2 ou 3 pessoas ou junto comigo e ir lá tentar resolver o problema do esgoto que tá a céu aberto na porta dela, entende? Então, eu tô dando um exemplo simples, mas tem outros, né, como que eu converso com uma mãe onde a filha fugiu com o namorado e depois volta para casa grávida. E eu percebo que ao longo da história, muitas coisas nós vamos colocando na conta de Deus, Uhum. entende? Deus quis assim e isso cala a nossa boca. E eu percebi que não. Eu percebi que não existe o Deus quis assim. É claro que Deus está no controle absoluto da história. Só que as nossas decisões nos leva a resultados danoso. Sim. E eu Tem preciso olhar, tem consequências, né. consequências. E eu preciso olhar para essas consequências de uma outra perspectiva. Uhum. Aí sim, entre o Deus de graça, o Deus de perdão, o Deus de justiça, o Deus de uma segunda chance. Mas eu preciso trabalhar um caráter moral na pessoa, um caráter social na pessoa e dizer: "Ei, acorda para a vida". Então, tipo assim, você nas suas consultas, você falou que escuta muito e tal, mas dentro de você existem essa questão do caráter cristão, O tempo todo. e não somente o psicólogo, né. Então, hoje, essa zona que a gente está olhando, que você até pôs na mesa, ó, o sistema woke, justamente por essa falta do caráter cristão nas ações, por exemplo, pessoas que procuram psicólogos que não têm essa características, que às vezes são gnósticos ou até mesmo ateus, e a periferia da onde passa é justamente ruim. O que que você acha sem esse caráter cristão? Porque qual que é a ideia, né? A ideia é eu tentar entender, eu tô tentando aqui puxar, entender a sua vida, né? E mostrar para as pessoas, até mesmo que estão assistindo a gente, né? Até mesmo na hora de fazer uma escolha, porque as pessoas podem estar doentes, né? E a doença do mundo hoje é a bendita da depressão. E as pessoas primeiro têm que se aceitar e pedir ajuda, acender o alarme vermelhinho lá, Uhum, para uhum, poder pedir ajuda. uhum. Mas aí quando eu vou decidir, a maioria dos psicólogos, eu lembro quando eu fui psicólogo quando eu era criança, ninguém pega no livrinho do plano de saúde, que tinha no Brasil um livro de plano de saúde e vai Uhum, buscar psicólogo. Não, é mais por indicação, ó, passa lá que eu já passei fulano e fui, ele é bom, uhum. entendeu? É mais no boca a boca. Só que antes a gente não olhava essa questão do caráter cristão e hoje está muito ativo. É importante essa decisão? O que que você acha? Então, é importante, mas assim, é importante para quem crê na Bíblia, entende? Então, eu creio na Bíblia, mas não significa que a pessoa que está na minha frente num espaço terapêutico crê na Bíblia. Então, eu tenho a Bíblia como fé, como uma regra de fé e prática. A pessoa pode não ter, eu respeito isso. Eu não imputo, eu não empurro goela abaixo na Você pessoa não o meu fala: "Vai ter que cristianismo. ler 10 Pai Nosso, uma Ave Não, Maria, não, não faço, as entendeu? penitências". Só que na minha postura em relação a eu comigo mesmo, a Bíblia é o meu balizador. Agora eu não posso obrigar ela a ser o balizador de outra pessoa. Então, por exemplo, né, quando você falou de woke, a gente comentou isso no off, né, a gente não Uhum, estava gravando. uhum. Mas veja, lá em, sei lá, 2010, mais ou menos,
eu cantei uma pedra para quem estava à minha volta da seguinte forma, eu falei assim: "Meu, esse movimento LGBT tá crescendo, ok? Eh, os pastores, a liderança ou as lideranças não estão olhando para isso. A igreja não tem uma base estrutural, não tem uma teologia para lidar com isso, para entender essas coisas, ok? Para conversar, para dialogar, sentar, não é enfiar um cristianismo na cabeça da pessoa, mas é entender de onde que essa pessoa fala, qual que é a dor, como lidar com isso, entendeu? Beleza. A minha fala naquela época era a seguinte: esse movimento está crescendo e a liderança ou as lideranças estão ignorando que isso é um fato hoje na sociedade. Uhum. Lá na frente, o que que vai acontecer? Vai chegar um momento que isso vai começar não mais o que vem de fora para dentro, mas vai começar a acontecer dentro da igreja. Uhum. Pessoas que estavam lá 10 anos, 15 anos, 20 anos e agora, eu sou homossexual, eu sou lésbica. Quando isso começar a acontecer, a igreja não vai saber lidar com isso, né. Foi dito e feito. Hoje, o número de jovens, de meninas que dentro da igreja são criados dentro da igreja e falam: "Eu sou gay, eu sou lésbica", e tal, não sabe como lidar com a não com a experiência, mas não sabe lidar com as emoções, não sabe lidar com o que sente, e a liderança, os líderes de modo geral, muito menos, Uhum. entende? Então, sem perceber, muitas igrejas, muitas denominações colocam essas pessoas para fora. O que que aconteceu? Apareceu alguém, em algum dado momento, né, que abriu um espaço, uma comunidade que se denomina cristã, que tem a Bíblia como referência para dizer: "Não, o gay, a lésbica, Tem o lugar. tem um lugar", entende. E agora você tem uma distorção do evangelho, Uhum. entendeu. Por quê? Porque agora essas pessoas no lugar de manifestar sua espiritualidade, elas estão fazendo um um uma acrobacia para fazer com que isso se Justificando, pra tentando tentar justificar, justificar. falar que isso cabe dentro da Bíblia, entendeu. Uhum. Até com texto, falas dizendo que a Bíblia tem que ser alterada Exato. para poder o Deus que um dia matou criancinhas, né, passou a navalha em uma nação, Uhum. esse Deus não pode existir nessa nossa nova Bíblia. É Ela tem isso, esse é o Deus. nessa nova cultura, É, nesse novo tempo, entendeu. E entendi. isso é uma inverdade, é uma mentira. Uhum. Tá. Então o que que eu faço? Eu procuro olhar para essa pessoa e entender o lugar que ela traz a sua angústia, o seu desafio. Eu tenho pacientes, né, que vive essa situação. Só que assim, se ele traz para mim que ele entende que a vida é uma referência para ele, vamos caminhar usando a Bíblia como referência. Agora, se o paciente não crê na Bíblia, eu não posso obrigar ele a crer na Bíblia e falar: "Mano, você é do satanás, é do diabo, não sei o quê", eu não posso, entende? Então eu vou trabalhar com ele por outros caminhos, usando teoria, usando as bases que a psicologia me dá, para ele ir se ouvindo no processo terapêutico, ir se entendendo, ir se encontrando, entende? Uhum. E aí as escolhas sempre do Onde paciente. onde nesse percurso? Primeiro você se forma psicólogo, depois você vai para teologia, né? Por mais que você já vem de uma pregressão com seu pai sendo pastor, então você tem a teologia dentro de casa, né? A formação bíblica dentro de casa, dando aula em escola bíblica lá com 19 lá, Uhum. alçado a esse cargo. Mas onde entra a teologia aí na sua vida e o que que ela difere no seu pensamento a partir da psicologia? Então, meu pai era pastor, só que papai sempre foi um pastor muito simples, ele não era um cara formado em teologia, ele não tinha o ensino médio completo, papai estudou até a quarta série, Uhum. entende. Só que qual que era o diferencial? Ele lia a Bíblia diariamente e ele nos ensinava a oração, entende. Então assim, qual que é a maior herança do meu pai, o maior legado que meu pai deixou pra mim? A oração, a vida de oração, meu pai e minha mãe, né. Eh Eu lembro que eu ia para as vigílias com minha mãe, e nós íamos e antigamente vigília era vigília, não era essa vigília Nutella Até de hoje, até assim. às 10. Não, era das 9 da noite até às 5 da manhã, entendeu. A maioria das pessoas não tinha carro, dependia de ônibus, dependia da luz do dia para caminhar. Então,
Ia até 5 da manhã, porque era a hora que o ônibus começava a A circular rodar, novamente, a sim, rodar sim. novamente, né, não tinha aquele negócio de tudo 24 horas. Não tinha Uber. Não, não tinha Uber, Lyft, não tinha nada. Então, eu ia muito para as vigílias com minha mãe, e papai era uma referência também de oração dentro de casa. Então o legado do meu pai flui aí, né. É claro que são 5 filhos, cada um vai ter uma percepção diferente. Para Sim. mim foi isso, né. Então nós vivíamos assim, mamãe orava muito, papai também. Mas papai, Deus usava muito na cura, então nós víamos milagres, assim, surpreendentes, né, cura e libertação. Então, assim, era comum dentro do contexto familiar, eh, alguém bater na porta pedindo um prato de comida, e papai colocar a mesa para jantar ou almoçar junto com a gente. Enquanto a pessoa estava comendo, meu pai estava falando de Jesus. A maioria das vezes a pessoa não terminava a refeição, porque era tomado por uma entidade lá, uma possessão maligna. A gente já afastava as cadeiras, expulsava, tinha um medo, mas não corria, não era aquele medo de desesperar, Sim, sabe. sim. E meu pai ia pra cima e expulsava no nome de Jesus e a pessoa era liberta e muitos caminhavam na fé, né. Então nós tínhamos essas referência. Quando eu vou pra psicologia, né, eu não venho com a referência de um pai teólogo, de um pastor eloquente, não, mas eu venho com essa base de um pastor que tem uma vida de fé exemplar, né, de um casal que tem uma vida de oração. Minha mãe até hoje, né, você comentou lá no podcast do jejum, né, sobre sobre minha mãe, então assim, Sim. minha mãe hoje tá com 64 anos, mês que vem agora ela faz 65, mas quando eu tenho um sonho, quando eu tenho alguma coisa, eu ligo pra ela: "Mãe, sonhei isso aqui", ela: "Ó, é isso, isso e isso". Quando não, ela fala: "Ó, não tenho interpretação, mas eu vou orar". Só fazer um disclaimer aqui, não é bate pronto não, não é mãe de Ná não, ela vai pra oração, né. Uhum. Ela vai na palavra, ela vai pra É, Bíblia e aí traz a informação de é. acordo com o que o Espírito Santo revela. Igual a Daniel lá com o Nabucodonosor, né, "Dá um tempo aí que eu vou orar e É, volto com a não é resposta". tipo: "Mãe, eu É. sonhei, acordei agora". Ela sempre eu lembro que a gente É. conversou bastante Algumas sobre vezes isso. sim, alguns sonhos que a gente fala pra ela, assim, na hora ela tem uma interpretação. Mas muitas vezes não, ela fala: "Eu vou orar e daqui a pouco, né, quando Deus me der uma direção eu te aviso". Aí Ah, passa uns dias, tem vezes que eu até esqueço, aí ela: "Ó, lembra do sonho? É isso, isso e isso", entende. E minha mãe é uma pessoa simples, né, de formação limitada, estudou até a terceira série, mas tem uma vida de oração. Então, essa é a minha base. Quando eu vou pra faculdade, para eu entrar em uma crise que me roubasse a fé, digamos assim, ou a esperança em Deus, eu teria que desconstruir toda a experiência da infância e adolescência ali, de ver as a formas, ação a da ação, o meio sobrenatural que Deus agia através dos meus pais. Aí eu teria que ser doido. Eu não sou doido, meio doido talvez, mas não tão doido assim, entende? Então eu vou com isso. Com o conhecimento sobre a personalidade humana, amplia a minha base. uhum. Então, quando eu termino a psicologia, o que que eu faço? Eu vou para uma pós em psicanálise. Eu era muito duro, continuo meio duro, mas era mais duro que hoje. Eu não tinha condições de pagar a pós. Então o que que eu fazia? Tinha uma universidade lá perto de onde eu morava que tinha um curso de medicina e dentro do curso de medicina tinha uma pós em psicanálise. E aí eu ia para o curso, estudava lá, era quinzenal, um sábado sim, um sábado não. Eu estudava, estudava, só que como eu não pagava, eu não peguei o diploma, entende. E aí o professor, vez por outra, me chamava, a administração me chamava, falava: "Ó, você precisa ver aí e pagar, porque senão você não vai pegar diploma". Então, assim, foram cordiais comigo, nunca me expulsaram da sala, nada, mas eu não tinha condições de pagar, Você era um era um curso aluno caro, ouvinte. estava como um aluno ouvinte. Então Uhum. eu aprendi e aí foi minha especialização foi aí na psicanálise, né. Depois disso eu fui pra USP, aí estudei lá também como aluno ouvinte, lá é chamado de aluno especial. Eu fiz uma carta, uma declaração, um atestado de pobreza, falando pra professora: "Professora, sou pobre, não posso pagar, né, a USP é gratuita, mas só entra lá quem é Magnata. elitizado, né". É. Expliquei a minha situação, depois tive a entrevista com a professora ficou com tanta dó da minha carta que ela falou assim: "Achei tua carta tão lindinha que vou te aceitar". E aí ela me aceitou em um curso da FEFELESH, que é curso de filosofia, da área de filosofia. E aí na área de filosofia eu fiz um curso em antropologia cultural. Que é com a professora
Margarida Maria Moura, professora sensacional. Mas aí você percebe as limitações dentro da realidade cultural, porque, por exemplo, eu fui para esse curso, a professora me aceitou como aluno especial. Aluno especial na USP é o quê? Você faz lá um semestre, aí você faz todas as provas, não sei o quê, você guarda os créditos, aí você faz o processo para entrar como aluno regular. Quando você passa no processo como aluno regular, eles resgatam aqueles 6 meses que você estudou, aí coloca junto na sua maté na sua pasta ali e você só termina o que falta. Uhum. Então eu fiquei lá com 6 meses como aluno regular, e estudava, fazia as matérias, cursava, fazia tudo certinho. Mas aí você percebe as oportunidades e a diferença, porque eu estava estudando em um mestrado, numa sala com acho que éramos em 8, e um lê francês, outro lê alemão, outro lê inglês, entende? Diverso, né? Diversos, pessoas que já fizeram experiências transculturais para outros países, não sei o quê, eu não tinha nada. Então, assim, cara, eu apanhei pra caramba pra estudar ali, mas fiquei os 6 meses. Uhum. Quando um dia na aula que foi ler texto em conjunto e os meninos, né, o pessoal da turma lendo em francês, e aí a professora falou: "Ó, ou você lê em francês ou em inglês". Eu peguei o inglês que pra mim seria mais fácil, mas eu não sabia nada de inglês. Estou ali, né, levei pra casa antes, fiz minha tradução, antes não tinha o Google como era hoje e tal, então fiz Uhum, uma uhum. tradução ali bem limitada, e aí consegui participar da aula. Mas quando eu falei pra professora que eu não falava inglês nem francês, ela meio que olhou e falou assim: "Que mundo você vive que você não fala uma língua mais que a sua?", sabe? Então foi essa a realidade. Aí eu fiz 6 meses, fiz a prova do processo seletivo, passei, escrevi um projeto, o meu projeto foi aceito, foi aprovado. Uhum. Escrevi o projeto em uma semana, né, que tem lá no Brasil você tem que escrever projeto, isso aqui, tal. Meu projeto foi aprovado, só que teve uma prova de proeficiência em línguas, e aí eu tive que fazer uma prova no inglês. Eu fiquei 4 horas na sala, não traduzia uma linha, entende? Uhum. Aí eu percebi a minha limitação, né, e o mundo que eu vivia, o quanto nós não somos ensinados a pensar um pouco mais além. Sim. Resumindo a prosa, não passei por conta do inglês, aí foi onde eu saí da USP e fui estudar na Metodista. Aí na Metodista eu fui fazer teologia. Aí comecei teologia na Metodista em 2014. No próprio ano de 2014 abriu um programa chamado PIBIC, que é de iniciação científica para você aprender a escrever artigo científico, tal. Eu fiz o processo seletivo, passei, e no final de 2014 abriu bolsa para o mestrado em ciências da religião. Uhum. E aí o que que acontece? Na Metodista, para o mestrado em ciências da religião, não era obrigado você ter o inglês ou alemão ou francês. Tinha lá as opções, mas não era obrigatório. Mas você tinha que ter uma língua a mais. Aí eu tinha o espanhol, aí eu fiz no espanhol. Aí passei, entendeu? Com o espanhol como a segunda língua. Fiz lá a prova, participei da banca, fiz a entrevista, passei. E aí foi onde eu caminhei estudando teologia. Fiz o ano completo de 2014, aí 2015 eu fiz teologia de manhã e mestrado à tarde e à noite. Então continuei nas 2 até 2017, quando eu terminei o mestrado, depois finalizei a teologia, entende? Legal. Mas foi nesse caminho, né. E aí qual que é o ponto em questão? Voltando à minha base, né, da vida cristã. Eu percebo que como cristão, como pastor, como alguém que lidar com pessoas, eu preciso ter uma base antropológica para entender como que a sociedade, como que a cidade, né, que a antropologia vai olhar esse movimento da cidade, como que a cidade desenvolve em cima de pessoas, né, em cima dos cidadãos, o efeito, entendeu? A sociologia me dá base para entender como que as pessoas se relacionam vivendo em conjunto e grupos. É um mar de gente, né, nas pequenas cidades, nas periferias, e o pastor tá lidando com todo esse tipo de gente. Então, eu não tô falando que o pastor tem que dominar todas as áreas, mas precisa ter uma noção, entende? Preciso. Porque o ser humano tá nisso aí tudo. Cara, que legal, cara. A história massa, né? Então, hoje, e aí 2025, você vem a ser consagrado a pastor,
né? Mas aí fora da denominação lá startada, como é que é isso também para você? Eu sei que Cristo é o mesmo, né? Hoje você é pastor batista, Sim. né? E como é que tá sendo esse processo? Eu sei que pastoreio já existe, né? Porque na realidade é só um título, a gente já conversou sobre isso também, Uhum. né? Mas e você, e o sentimento, como é que tá aí essa parte Na da verdade, responsabilidade, é, talvez, assim? eu fui consagrado, né, reconhecido como pastor em 2024. É, ano passado, é verdade. É. Eu reconheço o valor do pastorado, entendo que a Bíblia, essa é base bíblica, a Bíblia nos ensina, né, assim como o apóstolo e outros, o presbítero, o diácono, todos isso Uhum. faz parte do movimento ali. Levo com muita seriedade o pastorado, né, tento ser um exemplo aos fiéis, pelo menos os que estão à minha volta, né. Uhum. Agora, por outro lado, eu percebo que existe uma deficiência na percepção, né, pós-moderna de pastoreio. Eu vejo muitas pessoas que não têm o título de pastor e exercem um pastorado com mais excelência de que muitos que têm o título, Até né. porque você tem a base do seu pai, né? Tenho a base do meu pai, Né, que não tinha o título. é, O título que eu falo, assim, a a formação, formação teológica, né. né. Meu pai era o conhecido, chamado, o vulgo pastor arranca-toco, né, onde a igreja estava debilitando, onde a igreja estava com dificuldade, sempre o pastor presidente mandava meu pai para essas regiões para começar um trabalho novo, para pegar algo que já estava, né, quase morrendo para reiniciar e tal. E eu entendo que, assim, é uma crítica, eu vou colocar assim para ir direto ao ponto, que eu gosto de ser bem transparente nesse sentido. Uhum. Os pastores de hoje têm tudo, né, só não tem uma vida de oração. Não estou generalizando, entende? Mas a maioria. Não tem uma vida de oração, né, hoje com as tecnologias que nós temos à disposição, por exemplo, IA e outras coisas, eh, vejo, né, ouço muitos que estão pegando o texto, sermões. John Piper até tem uma mensagem sobre isso, ele lê uma parte de um sermão produzido por Sim, uma IA, não sei se você já viu, eu vi. e ele vai falar sobre isso, ele fala: "Cara, tá errado", É uma entende? máquina. É uma máquina. Entende? Então hoje, assim, você tem aí as igrejas talk shows da vida, né, que usa músicas, já diz a irmã, nossa irmã Ana Paula Valadão, né, usando música com sonoridades para induzir o povo, para alienar, entendeu? É uma engenharia social hoje dentro de muitas igrejas. Não estou generalizando, tem Sim, suas sim, ressalvas. sim. Mas é uma engenharia social, visando como fazer com que aquela massa se torne adeptos e seguidores, entende? Isso não é evangelho. Então eu tenho uma base que me permite, até porque eu cresci vendo esse movimento, Sim, nessa sim. transição. Então eu lembro da década de 90, quando chegou o chamado gospel no Brasil, a renascer, depois a expansão da Universal, da Internacional da Graça, Uhum. as igrejas que vai aí ser chamadas de neopentecostais, comparando com as igrejas históricas, né, igrejas Sim, sim. históricas metodista, batista, presbiteriana. Depois entra a Assembleia de Deus no Brasil, então você tem, eu vi como que a coisa foi se moldando ao longo da década de final da década de 80, 90, ano 2000 e até 2025, entende? Então, essa semana eu vendo um videozinho nas redes lá, um cara que chega, um pastor, não vou citar o nome, mas ele chega todo, né, todo slim no seu jatinho para ir ministrar em uma, sei lá, um culto, uma conferência em Salvador, né. E ele fala: "Ah, vou ministrar aqui, depois vou pra tal lugar", e assim, os cara cobra, milhões, né, Pra fazer a para ministração. fazer uma ministração. É mais E pelo nome dele, né. pelo nome, aí o cara vai lá, faz uma ministração. Aí o fulano que chamou esse cara, chamou por quê? Porque sabe que esse cara atrai público. O que que ele quer? Vender, o seu assento lá, a sua área VIP, Uhum, entendeu? uhum. Então, pra mim, assim, essas pessoas eu respeito no convívio, não faz parte do meu convívio, respeito como pessoas, mas quando eu olho pra Bíblia, não vejo como referência pastoral.
Perfeito. entende? E Então vo eu vejo aí, fazendo contraponto, eu vejo muitas pessoas que não têm um título, mas que faz um trabalho que é pastoral. eu sempre, nas minhas conversas aqui, né, eu venho falando que a importância, conversei com bastante pastores aqui também, é a importância da igreja na sociedade, né? Porque hoje a política, se não fosse a igreja, acho que estaríamos bem pior, né, em questão social. A igreja tem uma parte interessante de execução social, mas alguns pastores entenderam que essa execução social é uma troca, né? Não é por servir ao reino, e sim por trocar com o reino. É uma barganha, né? Isso. E aí, então, sendo tá mudando esse percurso do rio. Agora, uma pergunta pro. Só uma observação Hum. nessa fala sua, assim, não é uma troca com o reino, Uhum, ok? Só acho que é importante só pra gente entender. Assim, eles acham que tá trocando o reino, mas não uhum, estão. O reino de Deus é intocável, uhum, entende? Mas é um mercado da fé. Eles vendem a ideia. uhum, E aí as pessoas compram, né? uhum. Uma dúvida agora, e eu vou perguntar para o pastor Paulinho. Você acha que 2025, se a gente olhar para a vida de Paulo, ele usaria as redes sociais? Ele estaria nesse mundo para ir até os confins da terra? O que que você acha olhando para Paulo? Eu penso que sim. Eu penso que ele usaria, entendeu? Eu penso que as ferramentas não é o problema. O problema é a intenção que as pessoas estão a usar as ferramentas. Uhum, Então, por exemplo, se você olhar, cara, Billy Graham, um grande evangelista mundialmente famoso, conselheiro de presidentes norte-americano. Ele usava a tecnologia da sua época, então ele tinha lá uma central de uma central telefônica, onde pessoas ligavam, para pedir pedir oração. oração, eh, contar testemunhos de bênçãos, de vitórias alcançadas. Ele tinha um time de transmissão que transmitia, os eventos que ele fazia para o mundo inteiro, tal. Então ele foi um cara que no seu tempo, na sua geração, ele usou a tecnologia disponível. Televisão, rádio, o famoso telegrama, Sim, cartas, o sim. que tinha ele usava, entende? Uhum. Mas aí você olha como que o cara terminou a sua vida, entendeu? Honrado por Deus, um homem simples. Ok? Então, acho que o problema não é os meios, mas é a intenção que está por trás. E quem executa, né? Exato. Então, hoje o que eu vejo? Eu vejo muitas pessoas que estão usando os meios que hoje está disponível, não é para levar o evangelho de forma genuína, mas é para fazer o seu nome, a sua marca, a sua igreja grande socialmente, entende? Ele pode até fazer, mas Deus não está nisso. Entendi, Entende? entendi. Outro cara, por exemplo, é James Swaggart, década de 90, um televangelista norte-americano, que fazia, assim, a Ásia, Mediterrâneo, Oceania, ele levava a mensagem pela palavra, entende? Uhum, Mas, por mais que errou, falhou na caminhada, ele não fazia isso para autopromoção. uhum. A nossa dificuldade, ou melhor, a minha dificuldade hoje é ver que tudo que é feito hoje é tentando promover a marca e Uhum, não o reino, entendi. entendeu? É tentando promover a pessoa, a criatura, não o criador. Eu não estou generalizando, tem Sim, suas não, a gente ressalvas, entende, entendemos, entende? assim, Mas é uma crítica que a gente precisa levantar e olhar, não né? dá para não ver, né. Não dá para não ver. É. Então você tem hoje mensagens que são além das mensagens construídas pela IA, mas você tem mensagens que é direcionada ao homocentrismo, né, à satisfação do homem, ao desejo do homem, à vontade do homem. Hum, Você tem as músicas que são mantras, né, se você ouvir um mantra hindu perdão, se você ouvir um mantra hindu, se você ouvir um mantra shintoísta, qualquer coisa, se mudar a letra você vai ver que é a mesma coisa. Você pega um refrão de 2 minutos e faz 15 de repetição, entende? E acha que isso é adoração, não tem nada a ver com adoração. entendi perfeitamente. E deixa eu te falar, hoje, em 2025, você falou que tá com a filha de 17, tem uma pequenininha também.
E a gente, um tempo atrás, você iniciou um projeto até para homens, né? Você tem a intenção de permanecer nisso? Como é que você tá? O que você tá pensando? Porque a gente até conversou aqui, não lembro exatamente com quem, que a gente fala assim que para mulheres tem muita coisa, né? E para homens é churrasco e futebol. Então, E não tem palavra. Como é que é isso, assim? O que você enxerga como pastor? Hoje, como pastor de jovens, né? Lidando lá com jovens, mas você tem a percepção que aqueles jovens um dia serão os homens de amanhã, uhum. né? O que você está enxergando? O que você pensa aí como pastor? Bom, primeiro, por que que temos muita coisa hoje para as mulheres? Porque as mulheres, elas são mais vulnerável no sentido de demonstrar suas necessidades. A mulher, ela: "Cara, tô carente, eu preciso de ajuda", e elas vão atrás para isso. E aí é um efeito cascata, né. Minha esposa já esteve aqui, você sabe, nós somos amigos, vocês conhecem. Então hoje minha esposa lidera aí um movimento de mulheres pelas redes sociais, que tem acho que mais de 1000 mulheres, entendeu. Cara, quem ela é? Uma pessoa invisível comparado aos grandes meios, né, os nomes aí mediáticos. E por que que ela tá nesse lugar? Porque ela começou a perceber uma necessidade nela, ela começou a buscar mais de Deus e Deus foi movendo ela para um lugar onde ela foi, né, abençoando e também servindo outras pessoas, porque o evangelho é isso, Uhum. nós temos que um servir ao O outro. evangelho é o É próximo, o né? próximo, sempre o próximo, né. Então, eh, bom, então as mulheres, elas têm mais conteúdo por isso. Agora, em contrapartida, o que que acontece com os homens? Eu não sei se posso falar isso aqui, mas é uma palavra em francês, os homens são burros. No caso é uma frase. Então, assim, o cara sabe que tá na ruína, sabe que tá perdendo o casamento, sabe que tá perdendo o lar, e o cara não se move pra não mostrar, por algum motivo, seja lá o que for, vulnerabilidade, Entendi. entende? Uma vez uma uma vez foi muito engraçado. Eu fui atender um cara. Porque você tem os parâmetros, né? Mediante os seus atendimentos. A gente está falando parte bíblica, mas você tem os parâmetros, o parâmetro da humanidade, né? Tem, da na Da onde aham. tá o cara, né? Hã. Onde o parâmetro entre onde tá a mulher com essa sensibilidade, essa necessidade de ajuda, de falar, De principalmente, né? reconhecer, né, E e do buscar. homem, o bruto, o cara É. que não fala e sofre sozinho e não chora. Homem não chora. Uhum. Essa é a ideia. É, como dizia lá a poesia, né, "Homem não chora por dor nem por amor, e antes que eu me esqueça, nunca me passou pela cabeça de pedir perdão", né. Então, é uma música de um cantor cristão, acho que é Alceu Valença, não lembro. Então, assim, uma vez eu atendi um cara, um cara de 35 anos, casado com uma menina de 26, e qual que era o problema do cara? Impotência sexual. Uhum. O cara trabalhava demais, aí, ele trabalhava numa padaria, a padaria mudou o turno do cara, e alguma coisa no relógio biológico do cara lá não funcionou, e o cara com 35 anos entrou ali numa breve fase de impotência. Uhum. Eu lembro que a sessão, nessa sessão, o cara ficou 50 minutos, eu já sabia qual que era o problema, Sim. entendeu? Porque um amigo dele que me procurou, que fez o contato, que marcou, que agendou, que fez tudo. E o cara só veio. Então, quando ele veio, eu sabia qual que era o O problema. amigo sabia também. O amigo sabia também. Só que o cara ficou 50 minutos, sem brincadeira nenhuma. O cara suava assim, ó, de molhar a camisa. Eu via, parecia que o cara estava com algum dispositivo de água, assim, cara. Que o cara começava a escorrer água, escorrer, o cara suava, suou igual um, sei lá, o que, assim, na poltrona, pra falar que estava com impotência sexual. Entende? Quantos minutos? 50 minutos Pra falar. pra falar. Pa Ele estava só no preâmbulo. Rodeou, rodeou. "Então, moço, sabe, tu sabe, eu não preciso falar, é do Nordeste, tu sabe, moço, não me faça falar, moço". E foi assim, eu falei: "Não, a gente, Preciso que você fale, se nós queremos ir para um próximo nível, você precisa falar". reconhecer. É. Aí foi 50 minutos suando, assim, suando literalmente, assim, um cara desesperado. Se, ó, talvez se apertasse mais um pouquinho, o cara abria a porta e ia embora, entendeu? Pra falar, cara, algo tão simples assim, entende? Quando ele falou, aí pronto, a suadeira dele passou na hora. Falei: "Beleza".
Agora que você falou, nós vamos para o próximo nível. Aí comecei a conversar com ele sobre a questão da mudança biológica, alteração no dormir, na alimentação, pessoas reais diferentes, não sei o que, não sei o que. Mano, 2 horas de conversa, o cara foi e nunca mais voltou. Ótimo, entende? Mas o homem, ele tem essa dificuldade, né. Uhum. Eu sei, de muitos casos hoje, por exemplo, um problema hoje muito grande, até mesmo dentro das igrejas, questão de pornografia. Poxa, o cara sabe que aquilo ali tá destruindo o casamento dele, tá destruindo a vida dele com Deus, Uhum. tá destruindo, a intimidade dentro da vida íntima dele com a esposa, e o cara morre, mas não tem coragem de buscar ajuda, né. Então, assim, baseado nessas necessidades, eu comecei, né, Um um projeto lá. projeto Homem Segundo o Coração de Deus. Homem segundo o coração seria o termo mais correto que a gente usa. Só que aí com várias demandas e horário bem apertado, eu acabei parando, né. Mas postei bastante coisa ainda durante um período. Mas qual que é o ponto também aí, né, é que assim, eu tento ser um cara muito aberto, entendeu. Eu não gosto de ficar com meias palavras. Uhum. Então assim, eu gosto de sentar e trocar ideia, falar: "Bem, vem cá, qual que é o seu problema?". "Ah, tô com dificuldade de ereção. Tô traindo minha mulher". Cara, vamos abrir o jogo, vamos conversar. E aí eu gosto de tratar temas, assim, e eu sou não parece, mas eu sou um cara meio polêmico. Eu gosto de tratar temas polêmicos, eu gosto de conversar assuntos que não estão conversando, sabe. Uhum. E muitas vezes, por conta do contexto que eu estou inserido, entende, eu fico me refreando ali, não falo certas coisas, porque estou debaixo de uma liderança, não quero que as pessoas confunda a minha opinião com a opinião do ministério que eu faço parte, Sim. então eu acabo me resguardando nesse sentido. Mas eu tenho vontade de voltar, mas é para um lugar, assim, mais do arrebento mesmo, trocar ideia e E abrir o jogo. então você acha que é uma necessidade real, né, é uma necessidade real da Extremamente real. libertação do homem em questão de Extremamente. aceitar ajuda. Nossa, extremamente, extremamente. Os homens precisam, assim, desesperadamente de ajuda, né, precisa entender o que que é ser homem, precisa entender o que que é ser sacerdote, porque muitas vezes eu vejo alguns mais religiosos falando: "Não, eu sou sacerdote". Não tem nem noção do que é o sacerdócio, Hum. entendeu? Então, assim, precisa aprender. Veja que doideira. Davi tá para morrer, ok? Sim. Salomão já foi reconhecido como o novo rei de Israel, Davi tá para morrer, e Davi vai dar as últimas palavras de conselhos para Salomão. Então ele chama Salomão e fala: "Salomão, meu filho, vem aqui que eu quero te dar os últimos conselhos". Aí, o Davi, né, isso é eu que tô aqui, eh, Parafraseando. não parafraseando, mas estou confabulando. Davi já tá velho, fraco numa cama, ok? Então, ele chama Salomão, Salomão já é rei, Salomão senta do lado da cama do seu pai, e Davi fala assim: "Eu vou te dar os últimos conselhos". E aí ele olha no olho do filho e fala assim: "Salomão, meu filho, seja homem". Assim, na tala, seja homem. Mas o que chama a atenção é o que vem depois. Que ele vai dizer assim: "Seja homem". Só que quando ele fala "seja homem", o que vem depois não tem nada a ver com a percepção de homem que a gente entende. Ele vai dizer: "Seja homem, honre a Deus". E aí ele vai dar mais uns 3, 4 conselhos só falando da relação de Salomão com Deus. Honre a Deus, entende? Então assim, nós nascemos macho, ok? Macho e fêmea, Deus criou, criou Deus macho e fêmea. Ser homem é aprender, entende? É um aprendizado. Uhum. Então nós aprendemos a ser homem, na nossa atitude, na nossa postura, nas nossas responsabilidades. 90%, isso não vou dizer 90% que eu vou estar sendo bom demais com os homens, eu vou dizer que 95% dos homens não são homens quando você pensa na questão familiar, ok? Uhum. Partindo do princípio simples, honrar a Deus, em primeiro lugar, honrar a Deus. Os homens não sabem honrar a Deus, a maioria não sabe honrar a Deus. Depois, na perspectiva da família, o homem tem 3 funções primárias que são essenciais: proteger, prover e liderar, ok? 99, agora aumenta o índice, 99% dos homens não conseguem executar as 3 funções. Muitos provêm, traz a provisão, mas não são capazes de liderar. Outros traz a liderança,
mas não sabe prover e não sabe proteger. São homens doentes, entendeu? São doentes. A igreja, de modo geral, tem suas ressalvas, mas de modo geral, as igrejas não falam sobre isso, entende? E aí isso é um efeito cascata, é um efeito dominó também. O cara que não sabe prover, que não sabe liderar, que não sabe proteger, ele não sabe ser homem. Ele não tem muita dificuldade para enfiar a mão na cara da mulher. Ele não tem dificuldade para abrir a boca e falar palavrões absurdos porque não sabe honrar a Deus, ok? Eu lembro que uma vez a gente não estou me colocando como referência, mas eu lembro que uma vez, eu discutindo com a Paulinha, e se não me falha a memória, eu mandei ela se lascar. Cara, pra mim foi como se eu tivesse tomado um tapa sabe, na própria cara. Eu me senti mal com aquilo, e ela decepcionada porque meu, que é isso? Entende? Ela se sentiu decepcionada e eu me senti mal, eu fiquei mal pra caramba, eu fiquei impotente, eu me senti frustrado, ok? Tem cara que não tem dificuldade de abrir e falar 50 palavrões com a mulher, entende? O cara que desrespeita a mulher em um nível desse, ele também não tem dificuldade de tratar os filhos como lixo, Uhum. de gritar, de espancar, de meter a mão na cara, entende? De achar que tudo se resolve assim, né? Outros que são acomodados, que a mulher trabalha igual como dizia minha mãe, igual cachorro de fateira, não sei por que minha mãe dizia isso, mas, isso serve pra alguma coisa. Mas, assim, a mulher trabalha desesperadamente, de sol a sol, entende? E o cara faz corpo mole, não assume a responsabilidade do lar, Homem frouxo, né? frouxo, entende? E tudo isso tá por quê? Não aprendeu o princípio. Seja homem, honre a Deus. Porque se você aprender a honrar a Deus, o resto é efeito, entende? Se você honra a Deus, você vai honrar sua esposa, você vai honrar sua família, você vai honrar a sua casa, você vai liderar. Cara, eu particularmente tenho um cara que é bem famosinho aí, né, não sei se eu posso falar isso, mas fica pela minha conta, se alguém se sentir ofendido, foi eu que falei. Tem um pastor que faz ministério pra casais aí, bem famosinho do Brasil, que cola uma peruca na cabeça. Não tenho nada contra a pessoa dele, mas eu fico olhando, fazendo a análise do discurso nas mensagens. A maior parte das mensagens dele é desmerecendo o homem em favor da mulher, entende? Isso não é bíblico, entende? O homem por si, ele não precisa de ninguém para desmerecê-lo. Ele precisa de pessoas que conduza ele ao lugar de homem, entende? Então, assim, atrai um monte de gente, faz piada, as mulheres saem assim amando ele, né? E ele parece uma pessoa legal, maravilhosa. Só que nesse ponto, eu olho e falo, tá errado, porque a Bíblia não chamou o homem para isso. Então eu não tô falando o homem segundo o que eu acho. Eu tô falando o homem segundo o que a Bíblia diz que é, e Uhum. eu me submeto à Bíblia, entende? Então, como homem, eu olho para a Bíblia e falo: "Cara, quando eu abro a Bíblia me lê. E quando ela me lê, ela ecoa os meus erros, e eu preciso me corrigir", entende? Eu não posso ir para um lugar de consciência do tipo: "Ninguém tá vendo o que se passa dentro da minha casa, só quem sabe é eu e minha família", e eu não mudo. Eu preciso me corrigir. Eu preciso me repensar da perspectiva do evangelho de Jesus. Entende? Eu preciso olhar para o homem Jesus e falar: "Cara, eu tenho um modelo para seguir, eu quero ser isso", Sim. entende? E para os demais também. Então, essa consciência relacional no homem dessa geração se perdeu há muito tempo, Uau, uau. entende? Que bom, cara. Espero que volte logo isso aí, porque precisamos de uma atmosfera para homens, até mesmo para criar personagens de verdade, não fictícios, porque a gente tá com homens fictícios, né? Percebemos que a gente fala sobre namorar, sobre na adolescência para o homem. Se eu falo não para meu filho, eu sou um monstro para a sociedade cristã, porque estou dizendo que ele não vai namorar com 16 anos. Então, essa formação machista, né, podemos colocar assim, e que me coloca, às vezes, eu como pai de 2 meninos, como eu tivesse que soltar meus filhos para a sociedade e aí falar aquela frase que você falou no começo com sua casa com 5 homens: Aham. "Segura suas cabras que meu bode tá solto". Na Então, verdade, é essa desconstrução, a gente precisa na realidade eu não estou errado, mas a sociedade acha que eu sou o monstro da minha uhum. casa, entende? E nem é machista, né, você usou o termo machista. Isso não é ser machista, ao contrário. Quando você faz isso com os teus filhos, você tá protegendo a filha de outros. Entende? Eu tenho menina, né, eu sou pai de meninas. E assim, as minhas filhas, eu tô com uma
que convive comigo, né, que mora comigo de 17. Tá de passagem, né? É, 17, e assim, a minha conversa com ela é assim: "Não é que você não pode namorar, entende? Mas você tem que levar em consideração que o primeiro menino que você beijar vai ser o primeiro menino que você beijou. Ele vai fazer parte da sua vida para o resto dos seus dias, entendeu? O seu corpo é o seu bem maior, é templo do Espírito Santo, entende? Se um menino chega, sente o seu corpo, passa a mão no seu corpo e não tem compromisso com você, não tem palavra empenhada com você, qual que é o seu valor? Entende? Então eu levo minha filha para esse entendimento. Ah, você foi assim na adolescência? Não, não fui. Mas eu não tinha ninguém para me ensinar, entende? Então, hoje eu uso como justificativa? Não uso como justificativa. Errei. Depois que alcancei um pouco mais de maturidade, entendimento na Bíblia, orei, pedi perdão, desfiz laços espirituais com meninas do passado, entende? De questão de prática sexual. Porque Deus criou um, mano. Né, e o ato mais profundo, mais simbólico do amor de Deus, da aliança, é de Cristo com a igreja, é do casamento, é do noivo com a noiva, Sim. entende? E hoje nós não ensinamos os nossos filhos o valor, a primícia, a nobreza que é se guardar. Cara, e aí tem de contrapartida os que eu lembro, ok? Que tem umas trocentas aí que eu não lembro, mas você tem de contrapartida Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, Twitter e tantas outras coisas que tá ensinando os nossos filhos que eles têm que se tocar até com o rabo do cachorro pra saber qual que é o tipo de prazer que eles podem ter ou não. Cara, isso não é Bíblia. O ser humano não foi criado para isso, Sim, entende? sim. A sociedade banaliza miseravelmente. E muitas vezes nós, quando vamos falar com nossos filhos, temos que ficar achando jeitinho, tato, sabe? Não pode falar certas coisas, mas e quem tá educando o seu filho sexualmente? Quem tá se ensinando o seu filho a ser homem, a ter palavra empenhada, a se comprometer com uma menina, entender que do lado de lá envolve família, envolve sentimentos, Sim. entende? Que se tocar nela, se penetrar nela é um casamento já, porque já foi pro mais íntimo que um casal pode ter, entende? E a cultura tá dizendo ao contrário. E a igreja tá fazendo o quê? A igreja tá com uma mordaça na boca em silêncio. Eu Só começo assistindo, só né? assistindo, eu começo a falar isso já até me irrita, assim, sabe? Eu vou Isso é ficando outro podcast, né, empolgado. Paulinho? Outro podcast. Cara, foi um Ah, prazer desgraça. falar contigo. Acredito que conhecemos mais quem é o Paulo Hasek, psicólogo, teólogo, pai de duas meninas, marido, e amigo também, né? E eu fico muito feliz de poder compartilhar esses momentos contigo em mesa, assim, na mesa, à Na mesa, mesa. para que a gente possa ainda mais florescer, né? E levar a informação através dessa tecnologia, crendo que se Paulo estivesse nos nossos tempos, ele utilizaria tudo de forma, Sabiamente, né. de forma concista, agora a palavra foi embora. Concisa, de forma concisa, coerente com aquilo que a Bíblia sempre vai apontar. A gente fica muito feliz de poder olhar para os nossos filhos hoje e poder fazer o que você acabou de falar. Eu não tive, né? Mas não é porque eu não tive que você não vai ter. Então, pra galera que tá em casa, Paulinho, manda um alô e eu vou deixar nas descrições aí como te acha. Eu sei que você pode atender só no Brasil e como psicólogo, mas as pessoas te procurando agora com o teleatendimento tá mais fácil, né? Uhum. Para poder você fazer os atendimentos. As pessoas que estiverem inseguras ou com dificuldades em relacionamentos, ou até mesmo com temperamentos abusivos, ou até mesmo sem se conhecer um pouco melhor, a terapia ela vai para esse mundo para poder ajustar, né? Colocar a régua correta para a pessoa conseguir viver melhor. Então, dá um salve aí para a galera que tá do outro lado ajudando a sua câmera, Olha aí. um alô e dizendo aí, né, um pouquinho dessa experiência sua e dessa pregressão, vindo aí é, de, da, de uma casa com Cristo e ainda permanecendo com Cristo na sua casa. Amém. Bom, o que eu digo é o mesmo conselho que Davi deu a Salomão, né. Seja homem, honre ao Senhor.
assuma as responsabilidades. O mundo está aí, a Bíblia diz, Jesus diz que o mundo jaz no maligno, né, e o diabo só veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. A melhor cura, a maior cura para nossos tempos é a palavra. E depois temos outras ferramentas, mas a base para aqueles que crê é a palavra. Ande na palavra, viva a palavra, ore a palavra, leia a palavra, coma a palavra, medite na palavra, porque a palavra vai expor a sua natureza. Uma vez que você começa a identificar a sua natureza, comece a mudar. Todos nós somos passivos de mudança, né? Papai, como eu já disse aqui, papai foi um homem que nos criou com muita firmeza e a correção não faltava em casa de algo que talvez a maioria não conhece, bainha de facão, né? Nós apanhávamos com uma bainha de facão, que é um couro. Papai pegava e acertava as contas sem dó. E nos criou assim. Porém, hoje eu crio as minhas filhas, graças a Deus, sem precisar correr de correção física. Não é porque eu tenho medo do conselho tutelar ou qualquer outra coisa. É porque eu entendi que eu poderia fazer diferente. E minhas filhas, graças a Deus, honram ao Senhor, servem a Jesus, mas tem esse lugar de entender que antes de eu ser um amigo, eu sou um pai que devo honrar a Deus acima de todas as coisas. Então, o meu conselho é esse: honre ao Senhor, ame a Deus de todo o coração, viva a palavra e mude. Você e eu e nós somos passivos à mudança. Coisas que deram certo lá atrás, pode não estar dando certo aqui. Você é capaz, em Jesus, de transformar e ressignificar a sua história e ser algo maior e melhor na vida dos seus filhos, da sua família e de quem está à sua volta. Valeu. Legal, guys. Você gostou da conversa? Conheceu um pouquinho mais o Paulinho, meu amigo Paulinho. Fico muito feliz de poder trazer à mesa isso, histórias assim que vão conversando, trocando ideia, um bate-papo diferente. Você viu aí que o nosso percurso de sendo um canal para você, e eu quero mais do que nunca dizer para você ser esse canal. Seja você o canal. Compartilhe o link aqui desse conteúdo no seu grupo do WhatsApp, lá pro pessoal do seu WhatsApp, no grupo de conexão que você esteja aí. Ó, faz isso, compartilha esse conteúdo. Eu vou deixar aqui no card justamente o Clube do Livro lá da Paulinha, esposa do Paulinho. Vai estar aqui no card aqui, ó. Então você, depois desse conteúdo aqui, vai para lá, assiste. Você que é mulher, quer participar de um grupo entre mulheres onde leem livros e comunicam os testemunhos e edificam-se, cara, vai pra lá, assiste o conteúdo, depois vai lá, segue a Paulinha. Também vou deixar na descrição do vídeo onde você pode encontrar o Paulinho, se você estiver precisando de um auxílio terapêutico, uma conversa, alguém para te entender, ou você quer se conhecer um pouquinho melhor, com uma pessoa que tem Cristo como valor principal. Vai lá, segue o Paulinho no Instagram, chama ele no direct, e aí é só sucesso. Antes de mais nada, dizer para você que eu estou muito feliz e que você seja um canal onde quer que você esteja, sempre, inclusive aqui no digital. Tamo junto, até a próxima.